Todas as informações da história estão aí na descrição. Tudo começa nos mostrando um assalto a um banco em andamento. Dois indivíduos mascarados estão no pátio do banco, confrontando dois funcionários, que estão transferindo dinheiro para um veículo. Os assaltantes ameaçam os funcionários do banco e exigem que eles entreguem as caixas de dinheiro. Um dos funcionários tenta resistir e consegue tirar a máscara de um dos assaltantes enquanto tenta desarmá-los. E infelizmente isso faz com que o assaltante atire na perna do homem acidentalmente. O som do tiro alerta todos os policiais, e não querendo ser pegos, os dois assaltantes rapidamente pegam uma caixa de dinheiro e correm na direção ao carro estacionado, que não estava muito longe. Os policiais que escutaram o tiro começam a perseguir os assaltantes em fuga. Quando chegam a uma área mais tranquila, um dos assaltantes para intencionalmente o carro e desce para atirar no veículo policial que os persegue. O outro assaltante, reconhecido pelos funcionários do banco, fica chocado com as ações do seu cúmplice. Essa distração faz o carro da polícia colidir. Um policial sai do veículo para se salvar, enquanto o outro permanece dentro, suplicando para não ser ferido. Enquanto o assaltante aponta sua arma para ele, em resposta ao pedido do policial, o assaltante apenas o golpeia, até que ele perca a consciência. Mais tarde naquela noite, os dois assaltantes, Pat Tate e Kenny, chegam ao seu esconderijo. O Tate repreende o Kenny pelo fracasso do assalto e por atirar acidentalmente em um dos funcionários do banco. O Kenny, que deveria trazer as duas caixas de dinheiro, só trouxe uma caixa. Ele alega que foi um acidente, mas o Tate estava furioso, especialmente quando abre a caixa de dinheiro roubada e encontra apenas 2.500 libras, muito menos do que os 50 mil euros que ele esperava. O Tate diz ao Kenny para sair e se livrar do carro que eles usaram. O Kenny se recusa e exige sua parte do dinheiro roubado. Isso irrita muito o Tate, que joga a caixa de dinheiro no Kenny, ferindo ele. Desapontado com a forma como Tate o tratou, o Kenny sai para encontrar o seu informante e ainda confronta ele por fornecer informações erradas sobre o dinheiro, ameaçando de matar ele a menos que ele elimine a testemunha que viu o Kenny durante o assalto. O informante, temendo por sua vida, vai para o hospital onde seu amigo estava sendo tratado por ferimentos à bala, que o próprio Kenny tinha tirado. No entanto, ele avista dois detetives interrogando seu amigo e decide sair imediatamente. Enquanto isso, os detetives Jones e Monroe mostram fotos de suspeitos do assalto aos funcionários do banco. Ele identifica o Kenny como o que viu durante o crime. Em outra parte da cidade, o Kenny visita uma boate e encontra um artista transgênero chamado Billy the Kid para discutir os seus planos de negócio. O Billy pede ao Kenny para encontrar o seu chefe Mo no bar Platinum Lace, porque os itens encomendados pelo Kenny estão prontos. O Kenny assegura ao Billy que logo terá dinheiro para pagar por esses itens. Indo pro Tate, ele se encontra com David Axel, o chefe de um quartel de drogas ilegais, para explicar que não conseguiu reunir os 20 mil que o David solicitou para o acordo de drogas. O Tate acaba pegando o dinheiro emprestado do David e promete eliminar o rival comercial do David, além de pagar o dobro da dívida. Antes de partir, o David adverte ao Tate para não envolver o Kenny, que costuma estragar os seus planos criminosos. Pouco depois do Tate partir, a namorada do David, Charlotte, revela que conhece o Tate, deixando o David suspeito dos seus conhecimentos sobre seus negócios. Quanto ao Tate, ele liga para o Sam, meio-irmão do Kenny, para verificar a condição do Kenny. O Sam afirma não ter ouvido falar do Kenny faz um bom tempo, embora o Kenny esteja com ele no momento, pois não quer lidar com o Tate por enquanto. O Kenny compartilha o seu plano de pedir dinheiro emprestado para os seus negócios de drogas ilegais. O Kenny corre para encontrar o Billy, que estava treinando boxe com seu pai Fergus. O Kenny mostra o dinheiro para o Billy, e eles tiveram que encontrar o Mo para comprar as drogas ilegais de que precisavam. Enquanto isso, o Tate dirige seu carro para encontrar o David debaixo de uma ponte, onde ele recebe o pacote de drogas ilegal que havia solicitado anteriormente. O David avisa o Tate para pagar o preço que eles tinham combinado, 40 mil euros pelas drogas, e ameaça consequências se o Tate tentar escapar. Quanto ao Kenny e Billy, eles esperam no Platinum Lace pelo Mo, um dos maiores chefes do tráfico de drogas do país. Ao chegar, o Kenny pergunta brevemente ao Billy o que aconteceria se o seu pai Fergus descobrisse que ele é um transgênero, e o Billy sugere que o seu pai pode ficar surpreso quando finalmente conhecer o Mo para completar a transação de drogas. O Mo os trai, ordenando que seus capangas ataquem o Kenny e Billy. No dia seguinte, o corpo do Kenny é descoberto em um assento de uma montanha-russa por um guarda do parque de diversões. O Tate, enquanto verifica as drogas ilegais com o David, fica chocado quando escuta sobre a morte do Kenny pela mãe do Kenny, que se chama Jane. Ele corre para o hospital para confortá-la, e os detetives James e Monroe abordam o Tate e pedem que ele identifique o corpo do Kenny. Cientes das atividades criminosas do Kenny, eles questionam o Tate sobre o seu paradeiro durante o assalto.
o Tate é forçado a mentir, afirmando que estava em casa. Enquanto Tate estava na casa do Kenny, lamentando a morte do seu amigo, ele foi surpreendido pela chegada do amigo do Kenny, chamado Joey Waller. O Tate suspeita que o Joey possa estar envolvido no assassinato do Kenny e tentou reunir informações sobre o assassino. No entanto, o Joey afirmou que não tinha conhecimento da pessoa responsável pela morte do seu amigo. Ao escutar isso, o Tate pediu ao Joey que o ajudasse a encontrar o cérebro por trás do assassinato do Kenny. Naquela noite, o Tate encontrou Sam em frente a uma boate para discutir a morte do Kenny. O Sam acaba de receber a notícia e parece chocado com as palavras do Tate. No dia seguinte, eles visitam o Johnny na prisão para informar sobre a morte do Kenny. O Johnny expressou sua decepção com o Sam por não proteger o seu filho. Quando o Johnny perguntou como seu filho havia morrido, o Sam explicou o plano do Kenny de fazer negócios com o Billy. O Johnny pediu ao Sam e Tate que investigassem o Billy para descobrir quem estava por trás do assassinato do Kenny. Algum tempo depois, o Tate foi ao local de treinamento de boxe do Billy para encontrar o jovem. Infelizmente, quando perguntou sobre o paradeiro do Billy a um dos treinadores de boxe, o Tate foi completamente ignorado, o que deixou ele muito bravo, e isso não foi recebido pelas pessoas de lá. O Tate foi tão longe a ponto de estrangular o treinador de boxe com um pedaço de corda para obrigar ele a revelar o paradeiro do Billy. Ao mesmo tempo, o David contratou um assassino de aluguel para eliminar alguém nos próximos 2 dias. O assassino notou seu número de telefone, que o David poderia usá-lo para contatá-lo. Em uma página de palavras cruzadas no jornal, ele entregou o recorte de jornal para o David, que o guardou no bolso sem saber que a Charlotte escutou toda a conversa e roubou o dinheiro do David ao arrombar o seu cofre. Quando o David a encontrou, a Charlotte agiu de propósito e secretamente pegou o recorte de jornal do seu bolso. Enquanto isso, o Tate foi a um ferro velho procurar o Billy, mas o Fergus não recebeu bem a sua chegada. O Fergus ordenou que seus capangas destruíssem o carro do Tate usando um maquinário pesado. Furioso, o Tate começou a lutar contra os capangas do Fergus, um por um. A briga parou quando os detetives Jones e Moron chegaram ali, perguntando pelo paradeiro do Billy. O Fergus, querendo evitar problemas com a polícia, eventualmente informou a eles que o Billy estava fora. Entregou a ele o cartão de visita caso ele encontrasse o Billy mais tarde. Pouco depois, os 2 detetives levaram o Tate para a delegacia para interrogatório sobre o seu envolvimento no assalto ao banco e na morte do Kenny. Na delegacia, os detetives Jones e Monroe expressam sua suspeita em relação ao Tate, que havia participado do assalto ao banco e parecia ser o cérebro por trás do assassinato do Kenny, devido a uma disputa sobre o dinheiro roubado. O Tate negou todas as acusações e mentiu mais uma vez, afirmando que estava em casa quando Kenny cometeu o assalto ao banco. Com evidências insuficientes, os 2 detetives eventualmente liberaram o Tate da delegacia. Em seguida, o Joey pegou o Tate para ir ao bar. Pouco antes de entrar no bar, o Tate recebeu uma ligação do David, que queria saber sobre as vendas das drogas ilegais que ele havia fornecido anteriormente. O Tate tentou tranquilizar o David, garantindo a ele que não havia motivo para se preocupar, pois esperava lucros significativos com as vendas das drogas. Após encerrarem a ligação com David, o Tate entrou no bar e encontrou um bartender chamado Steve. Ele perguntou ao Steve sobre o paradeiro do Billy, explicando que precisava encontrar o Billy para informar a ele sobre a situação do Fergus. O Steve informou a ele que o Billy estava no bar com a sua tia Margot. Por outro lado, a Charlotte encontrou-se com um dos capangas do David, a quem havia dado as ordens para eliminar alguém sem o conhecimento do David. Ela entregou uma foto do Tate e instruiu o assassino a cuidar dele. Após a reunião com o assassino, ela pegou um táxi para o aeroporto. Enquanto estava prestes a entrar no bar da Margot, o Tate notou Joel entrando no bar Platinum Miles. E suspeitando das ações do Joel, o Tate o seguiu discretamente até o bar, apenas para encontrar o Billy sendo agredido pelos capangas do Mo. De volta a Charlotte, inesperadamente o táxi revelou ser um dos homens do David, e ele estava encarregado de eliminar ela. Percebendo isso, ela pediu ao motorista para parar, mas ele freou bruscamente, fazendo com que a sua cabeça batesse na divisória entre as áreas do motorista e do passageiro, deixando ela inconsciente. Dentro da boate, o Tate se viu encurralado pelos capangas do Mo. Quando o Mo saiu do seu quarto devido à confusão, o Tate decidiu evitar um confronto e agiu como se estivesse perdido ao entrar na área do Mo. Uma vez fora da boate, o Tate recebeu uma ligação misteriosa, instruindo ele a ir a um lugar chamado Million's Miles, caso ele quisesse descobrir a verdade sobre o que aconteceu com o Kenny.
Enquanto isso, um dos capangas do David levou a Charlotte deliberadamente para um local específico e a deixou trancada dentro de um carro armado com um dispositivo explosivo. Percebendo o perigo que estava, a Charlotte gritou por socorro. Ao mesmo tempo, o Tate chegou à cena e testemunhou a explosão do táxi, resultando na trágica morte da Charlotte. O Tate entendeu que era uma armadilha projetada para incriminar ele pela morte da Charlotte e rapidamente entrou no seu carro e deixou a área. O Tate visitou a casa do Joey para perguntar o que ele estava fazendo no bar Platinum Miles. Ele explicou que tinha ido lá apenas para apreciar as performances de dança exóticas. Ao mesmo tempo, o Steve encontrou o Billy no bar da Margot e informou sobre a investigação do Tate sobre o paradeiro do Billy. Essa revelação fez o Billy perceber que o Steve havia revelado sua localização a outra pessoa. Ele pretendia sair do bar da Margot, temendo a reação do Fergus quando descobrisse seu envolvimento no tráfico de drogas que levou à morte do Kenny. Ele também estava preocupado com a reação do Fergus quando descobrisse a identidade do Billy como uma mulher transgênero. No entanto, a Margot assegurou ao Billy que o seu pai tentaria entender e disse para ele ir até a casa do Ferguson conversar com ele. Pouco depois, o Sam se encontrou com o Tate e mostrou a ele várias armas que poderiam ser usadas para vingar a morte do Kenny. O Tate foi a um ferro velho com a intenção de se vingar do Fergus por destruir o seu carro. Lá o Tate lançou uma granada em direção ao Fergus e seus capangas, mas a granada não explodiu. O Fergus pegou um rifle e começou a atirar no Tate, que fugiu rapidamente no seu carro. Pouco depois da partida do Tate, a granada que ele havia lançado anteriormente explodiu inesperadamente embaixo de um carro, resultando na morte dos capangas do Fergus. Enquanto isso, o capanga do Mo confrontou Steve no bar e usou a força para tentar fazer ele revelar o paradeiro do Billy. No entanto, ao vasculhar o local, perceberam que Steve os havia enganado. Eventualmente, o Tate conseguiu localizar o Billy, que estava se escondendo no bar da Margot. Depois que o Steve o direcionou para lá, o Tate pediu a Billy que contasse os eventos que o levaram à morte do Kenny. Billy explicou que o Kenny foi morto durante um acordo de drogas no bar Platinum Miles. Depois de ser brutalmente espancado e recuperar a consciência, o Billy encontrou-se amarrado a uma cadeira enquanto Kenny estava suspenso com as mãos amarradas. Um homem misterioso entrou na sala, e a raiva do Kenny contra ele levou à sua trágica morte. Ao mesmo tempo, Billy conseguiu se libertar e escapou do local do sequestro. Depois de compartilhar a sua história, Billy ajudou o Tate a entrar no Platinum Miles, incapacitando um dos guardas. Uma vez lá dentro, o Tate conseguiu subjugar um dos capangas do Mo e roubar um pacote de dinheiro e drogas que estavam sendo contadas pela equipe do Mo. O David contatou o Tate sobre o dinheiro que ele deveria ter depositado. O Tate saiu brevemente da sala, deixando a bolsa contendo dinheiro e drogas ilegais perto da entrada. Quando estava prestes a retornar, um capanga careca que trabalhava para o Mo confrontou o Tate com uma faca, saboreando a memória da morte do Kenny. O Tate discretamente puxou uma faca da sua manga e feriu fatalmente o capanga careca. Pouco depois, o Tate finalmente encontrou o Mo, que parecia estar relaxando no seu quarto. Justo quando o Tate estava prestes a agir contra o chefão do tráfico, ele foi surpreendido pela chegada inesperada do Terry, um antigo amigo que pensava estar morto. O Terry confessou ter matado o Kenny devido ao seu ressentimento contra o Tate e Charlotte, que haviam roubado drogas ilegais fornecidas pelo Mo anteriormente. No meio da conversa, o Joey entrou secretamente no bar segurando uma arma nas costas do Tate. O Joey explicou que ainda guardava rancor contra o Tate por ações passadas que o deixaram com o rosto desfigurado. Pouco depois, os capangas do Mo invadiram o quarto, trazendo Billy com eles. O Terry aproveitou essa oportunidade para sair. O Mo ordenou que os seus capangas eliminassem Tate e Billy, mas nesse exato momento o Fergus entrou no local com uma arma de fogo, ameaçando atirar, a menos que Mo libertasse o Billy. Em meio ao caos, o Joey disparou um tiro que atingiu Fergus, iniciando um tiroteio. O Tate conseguiu ferir gravemente o Mo, o chefão do tráfico, enquanto Billy tenta levar o ferido Fergus para fora do quarto com a intenção de levar ele ao hospital. Simultaneamente, o Tate teve que enfrentar os capangas do Mo. O Mo, ainda consciente, implorou ao Joey que o salvasse, mas o Joey ignorou os apelos do seu chefe. O Mo reuniu as últimas forças para atirar no Joey, antes de perder a consciência. O Tate, tendo derrotado seu oponente, de repente enfrentou outra ameaça de um dos capangas do Mo. Felizmente, o Billy veio auxiliar o Tate, atirando fatalmente no capanga dele. Enquanto isso, o Joey conseguiu escapar do bar em um ônibus, pouco antes do Tate poder prendê-lo. Dentro do bar, o Billy se sentiu triste por não poder salvar o seu pai antes dele falecer. O Fergus expressou seu orgulho pelo Billy, aceitando ele como uma mulher transgênero.
Pouco depois, Billy deixou o bar levando o dinheiro do Tate consigo. Na manhã seguinte, o Tate, que planejava voltar para casa, avistou a polícia vasculhando a sua casa. Ele decidiu abandonar os seus planos e se encontrou com Sam, que lhe deu algum dinheiro e passaporte para deixar o país. O Tate disse ao Sam que ele sairia assim que resolvesse seus assuntos. No dia seguinte, a polícia ficou chocada ao encontrar o corpo do Che no porta-malas do carro. Tudo finaliza aqui, mostrando o Terry encontrando o David, seu fornecedor para o seu negócio ilegal de drogas. Lá em Ibiza, o Terry encontrou o Mo e apresentou o Greener como um novo sócio de negócio deles, sem saber que o Tate estava secretamente os observando. Resumindo tudo aqui para vocês. Nunca jogue caixas de dinheiro no seu parceiro, ou você pode acabar perdendo tanto dinheiro quanto o amigo. E não se esqueça, sempre se certifique de que as granadas que você jogar explodam na hora certa, ou as coisas podem ficar muito loucas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até a próxima!